Bom dia, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa última escola dominical do mês de agosto. Há uma brincadeira, há quem diga que o mês de agosto é o mês mais longo que tem no calendário, o mês mais demorado para passar, mas como os nossos dias têm sido diferentes, eu acho que o mês de agosto passou tão rapidamente. E nós, amanhã, já estaremos no primeiro dia do mês 9, do mês de setembro. E até aqui, o Senhor tem nos abençoado. Em nenhum dia, em nenhum momento, o Senhor deixou de olhar por nós e de nos dar o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça. O Senhor esteve conosco todos os dias. Esta manhã de domingo, há uma coisa que eu gosto de muitas coisas aqui de Santa Catarina, aqui de Balneário Camboriú, desde que eu vim morar aqui. Mas uma das coisas que eu acho assim fantásticas é como às vezes a gente acorda bem cedinho e o dia parece que não vai ser um dia bonito, as nuvens ainda, o sol ainda está encoberto, e aí a gente tem a impressão, eu pelo menos, tenho a impressão de que será um dia mais nublado, mais quieto, mais introspectivo, e eu acho fantástico como Deus vai mudando essa essência do dia e transforma aquela manhã que parecia tão fechada numa manhã tão bonita e tão ensolarada, onde a gente vê a glória e a bondade do Senhor. E hoje foi um dia assim, nós acordamos mais cedo, e aí parecia que seria um diazinho ali mais friozinho, não é, mais fechado, e de repente o Senhor manda para a gente um sol, e nós estamos aqui com uma manhã muito bonita em Balneário Camboriú. Todos esses são motivos para nós louvarmos, bendizermos ao Senhor, nas pequenas coisas e nas coisas grandes, como ter vida, ter saúde, gozar da nossa família e desta alegria. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos na presença dEle, juntos, diante da sua palavra. Nós temos liberdade no nosso país de buscarmos a face do Senhor, e nós faremos isso nesta manhã. Quero pedir para que você, aí onde você está, na sua casa, feche os seus olhos e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que receba o nosso louvor e a nossa adoração, a adoração que nós prestaremos a Ele neste momento. Feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos por mais um dia que nós podemos acordar, levantar das nossas camas e estamos aqui juntos na tua presença. Obrigado porque nós sabemos, nós cremos, nós temos fé de que o Senhor está conosco em mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe de nossa vida. O Senhor tem colocado o pão sobre a nossa mesa, o Senhor tem nos dado teto para nos abrigar do frio, do sol. Nós temos com que nos vestir e com isso, e por isso, nós te damos graças. Obrigado porque nada tem nos faltado, Senhor. Se nós não temos, é porque nós não precisamos. O Senhor garantiu que estaria conosco todos os dias, até que o Senhor voltasse. E nós cremos que em nenhum momento estamos sós. Te louvamos por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do nosso estado, o Senhor tem cuidado da nossa cidade. Temos ouvido sobre uma melhora na saúde de nossa cidade e sabemos que vem das tuas mãos e dos teus cuidados. Continue cuidando de nós, nos dando direção, direcionamento, para fazermos tudo que agrade ao Senhor e que glorifique o teu nome. Nos abençoe nesta manhã, receba o nosso louvor, a nossa adoração e fala conosco mais uma vez.
Te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Há um hino do nosso inário que nós vamos começar aqui o momento de cantoria da nossa escola dominical, que é o hino de número 297. É um daqueles hinos que eu já compartilhei com os irmãos, que quando eu era mais nova, eu achava que só cantava em velório, que a gente não podia cantar em outras ocasiões, que eram hinos feitos para aquele momento de velório, em que alguém ali da nossa igreja falecia, mas depois, com o tempo, fui aprendendo quantas coisas bonitas nós podemos cantar a respeito da vinda do Senhor, a respeito de onde nós vamos morar, e com alegria nós podemos cantar estas melodias. E hoje nós vamos cantar o hino de número 297, a chamada final. Nós vamos falar ao Senhor como será bom o dia em que estivermos com Ele. Você vai reparar, se você for cantar com o slide, que há uma palavra que nós mudamos. O pastor pediu para que fosse mudado do inário para o cântico que nós vamos cantar. É que quando nós falamos ali que chegou o grande dia da vitória do meu rei, ou depois no coro, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. Nós vamos cantar quando enfim chegar o dia, ou que chegou o grande dia do retorno do meu rei, porque o Senhor já é vitorioso, não é? Já cumpriu isso. Ele é o Rei dos Reis, o Rei vitorioso. Então, onde nós cantávamos chegou o grande dia da vitória, nós vamos cantar chegou o grande dia do retorno do meu rei. Acompanhe o slide e nós vamos cantar e louvar ao Senhor nesta manhã. A chamada final. Vamos lá? Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do retorno do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do retorno do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do retorno do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado por Jesus, meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia do retorno do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do retorno do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Que esse seja o verdadeiro desejo do nosso coração. Quando o Senhor retornar, pela graça de Jesus, pela graça dele mesmo, eu lá estarei. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 70. Salmo de número 70 é um salmo de Davi,
e nós vamos ler este salmo que é bem pequeno, tem apenas 5 versículos. Nós vamos ler, então, este salmo. Petição por auxílio divino é o título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou. Salmo de número 70. Este salmo tem uma peculiaridade que ele é bem parecido com o salmo de número 40, um trecho do salmo de Davi, de número 40, e hoje nós vamos ler o salmo de número 70. Quero convidar você para me acompanhar nesta leitura. Ao mestre de canto de Davi em memória. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aqueles que buscam ao Senhor e que amam a salvação do Senhor devem dizer sempre, Deus seja magnificado. E aí Davi, um homem tão forte, diz assim, eu sou pobre e necessitado. Então, Senhor, apressa-te em me acudir, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Hoje nós começaremos os estudos, uma série de estudos no livro do Apocalipse. E quando o pastor Felipe estava compartilhando os estudos ali, ele disse que o subtema da nossa revista, deste período de escola dominical, é que nós enxergaríamos neste livro o consolo do Senhor. Engraçado, né? Há coisas que vêm na memória da gente, coisas de quem é da igreja desde pequenininho, como eu, de que eu me lembro da gente ficar arrepiada quando íamos falar do Apocalipse, né? E o pastor vai falar de Apocalipse, meu Deus, né? Só vai falar de coisas que deixam o cabelo arrepiado, sobre a besta que emerge do mar, sobre as coisas que acontecerão, fogo do céu e por aí vai. E nós vamos vendo o desdobramento das coisas e aquilo que o Senhor faz. E nesta série que vamos iniciar hoje, que eu espero que você não falte a nenhum domingo, nós vamos ver neste livro o consolo do Senhor para o seu povo. E há um trecho, há uma carta escrita à igreja de Esmirna, e é um texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje. É um texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje, com o título Ser Fiel até a Morte. É algo que nós vamos estudar. É algo que o nosso irmão Davi disse no Salmo 70. O Senhor é o nosso amparo e o nosso libertador. Eu gostaria de pedir para que você acompanhasse a leitura desse texto. Quão maravilhoso seria se a nossa igreja recebesse uma carta encorajadora de Jesus, especialmente se ela não tivesse nenhuma crítica. Jesus não tinha qualquer repreensão à igreja em Esmirna, mas revela sua profunda compaixão por um povo que é fiel ao Senhor e que sofre perseguição como consequência. É difícil para muitos de nós imaginar o que de fato é sofrer pelo Senhor. Contudo, essa carta indica que todos os cristãos,
devem estar dispostos a sofrer por Cristo. O sofrimento pode assumir várias formas. Enquanto escrevia este artigo, eu recebi um e-mail descrevendo terrível perseguição a cristãos em Orissa, na Índia. Ao longo dos séculos, quando as pessoas defenderam claramente a verdade de Jesus Cristo e se recusaram a fazer concessões a outras ideias religiosas, algum tipo de perseguição irrompeu. No período do Novo Testamento, a perseguição geralmente vinha dos pagãos ou das autoridades romanas. Para Esmirna, ela também procedeu de alguns da comunidade judaica, a qual, por isso, foi chamada de sinagoga de Satanás. Essas duras palavras são semelhantes às palavras de Jesus no Evangelho de João. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, o qual jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. A rejeição de Jesus enquanto Messias e Senhor aponta para o fato de que tais pessoas seguem um falso Senhor, Satanás. Satanás sempre está por trás da rejeição ao único e verdadeiro Senhor. Aqui Jesus diz conhecer a tribulação e a pobreza daquela igreja em Esmirna. A sua pobreza pode estar ligada à sua perseguição. Talvez eles tenham se recusado a participar das cerimônias religiosas das corporações de ofício da época e, assim, tenham sofrido economicamente. A palavra tribulação ou aflição carrega a ideia da perseguição aos cristãos nos últimos dias. Jesus usou a mesma palavra em Mateus 24:9, para se referir à perseguição e morte que os cristãos enfrentariam por sua causa. Em Esmirna, isso estava começando a acontecer, e o Senhor os prepara para o pior que estava por vir. Todavia, desde o primeiro versículo, o Senhor traz encorajamento. Ele escreve ser aquele que esteve morto e tornou a viver. A decisiva verdade que eles precisam compreender é que, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, eles podem estar certos de que, se morrerem, também hão de ressuscitar dentre os mortos. É isso que significa Jesus dizer-lhes que eles não sofrerão a segunda morte. A primeira morte pode estar nas mãos dos perseguidores, mas eles serão ressuscitados por Deus e nunca encontrarão o juízo final, a segunda morte. Com efeito, eles receberão a coroa da vida. Esmirna era famosa por seus jogos atléticos, então isso teria lembrado os cristãos da coroa de louros, dada aos melhores cidadãos e atletas. Os seus perseguidores os consideravam os menores dos menores, mas em breve o Senhor proclamaria a vitória deles ao dar-lhes a vida eterna. O fato de que muitos de nós não sofremos, muito certamente indica que estamos fazendo concessões demais ao nosso mundo. Nós separamos o nosso mundo na parte espiritual e na parte secular. Cristo é Senhor do domingo e de quando nós oramos, mas não do resto da semana. Isso leva às concessões que tantas vezes fazemos. Mas quanto mais as pessoas integram a sua fé e a todas as áreas da vida, mais elas começam a enfrentar antagonismo. Estou convencido de que, se nós verdadeiramente vivêssemos como Cristo nos ordenou a viver, então os cristãos, em todos os lugares, experimentariam os ataques de Satanás. Essa carta fala a todos nós e nos exorta a permanecermos fiéis, a não temermos as coisas que temos de sofrer. E se Deus nos chamar a isso, a sermos fiéis até a morte, que possamos compreender o custo envolvido e pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer firmes por Ele.
que a igreja de Esmirna e os cristãos de Orissa sejam exemplos que nos ajudem a romper com nossa complacência e nossas concessões, de modo que possamos buscar a coroa da vida, ao invés de conforto e da aceitação deste mundo. É este o consolo e o conforto que nós estudaremos e que a palavra do Senhor certamente nos trará. Irmãos, nós estamos aqui esperando a volta de Cristo, quando nós não vamos receber coroas de louro por nosso porte atlético ou por aquilo que nós vencemos aqui neste mundo. Nós receberemos a coroa da vida. E que eu e você estejamos firmes nesta promessa, seguros de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Há um cântico que diz que nós estaremos firmes, esperando ao Senhor, esperando Ele nos dar esta coroa. Nós vamos cantar este cântico uma só vez, aclame ao Senhor. Lá. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Irmãos, antes de nós orarmos, nós vamos nos lembrar que esta semana nossa igreja festejou, celebrou, né? Agradeceu o aniversário de mãe e filha. Quando elas chegaram aqui na nossa igreja, a gente achou engraçado e bonito. A Milena e a Sara nasceu no mesmo dia que a mamãe, que a Milena, e elas fizeram aniversário, dia 26. Rogamos ao Senhor que abençoe a Milena, a Sara, a neném que está vindo, o Davi. Vocês são um presente para nós, vieram de longe, né, lá do Rio de Janeiro, estão aqui conosco, e é uma alegria para nós termos a família de vocês aqui conosco, né?
membros da nossa igreja. Que Deus abençoe, Milena, você, a Sarinha, e que vocês estejam cada dia mais próximas do Senhor. Deus abençoe. Nós também temos motivos de gratidão esta semana, como nós oramos na semana passada pela Vanilde. A Vanilde já passou uma semana melhor, né? Está aí recuperada de alguns efeitos que o Covid trouxe, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida da Vanilde. O Jura, que nós também oramos semana passada, passou por mais uma sessão de quimioterapia e está bem, né? Está se recuperando bem, ali aos poucos, né? Mas passou uma semana bem. E nós também agradecemos ao Senhor pela recuperação tão boa do nosso irmão Marcos Lago, que logo, logo já vai estar fazendo arte, né? Que o Marcos, a Fábio disse que ele não para. Ele já está ali se exercitando, fazendo algumas coisas, isso é muito bom. Que alegria saber que o Senhor tem cuidado dos seus. Meus irmãos, há um tempo atrás, a nossa igreja intercedeu pelo Darcy. Darcy, ele é marido da Juliana. Juliana é uma amiga minha, nós temos trabalhado juntas num grupo aqui de evangelismo de Balneário Camboriú. A Juliana, por muitos anos, frequentou a Igreja Presbiteriana de Lages, quando morava por lá, e agora está aqui em Balneário. Ela já esteve conosco algumas vezes em nossa igreja. O Darcy é o seu marido, foi descoberto um câncer nos intestinos, eu acho que é intestino. Ele já fez uma cirurgia, tirou uma parte, e agora surgiram alguns outros focos, teve que passar por uma nova cirurgia, ele estava internado em Curitiba, tem se recuperado, mas nós precisamos clamar, temos que clamar ao Senhor pela vida do Darcy, né? Pedindo ao Senhor que o sustente, que o cure, se for assim da vontade do Senhor, que também dê ânimo, força, coragem para Juliana, para suas filhas, para os netinhos, né? Os genros, e que logo a gente possa ter boas notícias do Darcy. Eu vou pedir para que você não se esqueça deste nome, né? Coloque ali na porta da sua geladeira, para você se lembrar, dentro da sua Bíblia, em algum lugar, para que nós possamos orar pelo Darcy, e que o Senhor cumpra a sua vontade sobre ele, e que a cada dia o Darcy conheça mais o Senhor. Nós vamos orar, vamos terminar este momento devocional e vamos começar a nossa aula, né? Então, feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o dono da vida, o autor da vida. E a nossa história tem começo, tem meio e tem fim. Por isso nós te louvamos, porque não estamos perdidos, querendo saber o que vai acontecer conosco. Nós sabemos, porque o Senhor nos prometeu e o Senhor irá cumprir. Obrigado pelos dias que temos passado por aqui, nesta terra, que não é nossa, nestas casas que não são nossas. Prepara-nos para estarmos na nossa morada definitiva e verdadeira, que é ao lado do Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nesta viagem de passagem, pedimos para que o Senhor nos abençoe, como o Senhor tem feito, como o Senhor fez em mais um ano da vida da Milena e da vida da Sarinha. Obrigada, Senhor, por essas duas mulheres que pertencem a Ti. Te louvamos pela Milena, que tem mais uma bebezinha em sua barriga. Pedimos para que esta família, junto com Davi, continue a te buscar e a te adorar. Senhor, também te agradecemos pela recuperação da Vanilde, pela semana que o Jura passou e também do nosso irmão Marco. Obrigada, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor devolve saúde, o Senhor cura, o Senhor nos coloca de pé novamente. Obrigado por isso que o Senhor tem feito. Te pedimos humildemente, clamamos como igreja pelo Darcy. Tem misericórdia, Senhor, abençoe. Abençoe essa cirurgia que foi feita, as medicações que estão sendo tomadas, o tratamento que está em mais um ciclo.
pedimos ao Senhor para que o Senhor cure o Darcy, se for assim do seu desejo e do seu agrado. Mas mais do que isso, pedimos ao Senhor que salve o Darcy, para que ele, assim como nós, estejamos morando com o Senhor eternamente. Use a Juliana para ser boca do Senhor, use a nós, como tua igreja, como suporte para esta família. Sabemos que o Senhor fará o melhor por eles. Senhor, agora prepara os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz e a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós vamos iniciar uma revista nova. A Cultura Cristã, que é de onde vem o nosso material, não tem feito entregas, né? Está tendo dificuldades ali com os correios, e o pastor Felipe queria já ter feito as encomendas para que a gente pudesse, nesta matéria, nesta lição do Apocalipse, acompanhar todos juntos na revista. Mas não foi possível. Porém, esta semana minha mãe está vindo de São Paulo, minha mãe e minha tia vão ficar uns dias aqui, e elas estão trazendo o nosso material. Então, é provável que no final de semana que vem, todos os membros da igreja, os alunos da escola dominical, estejam com material nas mãos para acompanhar as aulas. Caso você esteja nos assistindo e não seja ainda matriculado na escola dominical, seja aqui de Balneário Camboriú, e queira receber material, você pode entrar conosco para acompanhar as aulas que vão se iniciar hoje. Que Deus abençoe, que nós tenhamos um domingo excelente e abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe. Muito bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje e começar mais uma nova série. Eu já mencionei isso à igreja algumas vezes, meu desejo de poder estudar o livro de Apocalipse junto com os irmãos, da minha alegria em todas as vezes que eu posso estudar esse livro, e eu espero que nós sejamos muito abençoados. Fomos bem preparados aqui nessa devocional, e entendo também que o estudo deste livro, bem como de toda a Escritura, mas estas palavras consoladoras que o Senhor Deus revelou no Apocalipse, farão muito bem a nós por conta do tempo em que vivemos e das aflições que nós estamos vivendo, e bem como as aflições que ainda virão. Então, eu gostaria que você, juntamente comigo, fosse atento, ler o livro do Apocalipse. Ao longo da nossa série, você terá várias oportunidades de ler o livro todo, e à medida em que nós avançamos, as dúvidas vão sendo tiradas, né? Mas eu gostaria que você, juntamente comigo, pudesse, com entusiasmo, estudar o livro do Apocalipse durante a série que nós vamos começar hoje. Você já recebeu, nós já colocamos aí nas nossas redes sociais também, que o tema central da nossa série é Breve Virá, porque o Senhor Jesus em breve virá. Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Eu estou aqui à disposição, se
for necessário, você quiser mandar aqui uma pergunta, meu celular está aqui à disposição, você pode colocar aqui um comentário também, para aqueles que estão no Facebook, e a gente vai participando juntos deste estudo. Então, eu vou projetar aqui a nossa tela principal desta série, vou encher a sua tela aí. Esta imagem nós colocamos nas redes sociais, e você tem acesso a ela também. É a nossa série de estudos no livro de Apocalipse, que começará hoje, breve virá. O conforto de Deus para o seu povo. Alguém já disse que eu estou muito animado, e estou mesmo. Então, eu espero que você também esteja bastante animado para essa nova série que nós vamos começar. Eu gostaria, então, de pedir a você que abra sua Bíblia em Apocalipse, e nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Fique tranquilo, não vai sair nenhum animal aí da sua Bíblia, né? Igual aqueles livros que saem, né? Fica tranquilo, não é agora que vai acontecer. Não vai sair um trovão, fica bem tranquilo, porque o livro do Apocalipse é um livro para consolo da igreja. Capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. E assim diz a palavra do nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus eterno, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixa sós. A tua companhia é constante, o teu ensino é constante. E como a nossa alma é renovada todos os momentos em que encontramos contigo. E te agradecemos por esta manhã, que já começou, ó Deus, tão maravilhosa para nós, ao estudar a tua palavra, ao ler o Salmo 70, pudemos orar ao Senhor, cantar ao Senhor, e agora nós vamos nos aprofundar no conhecimento da tua palavra, no livro do Apocalipse. Mas, ó Deus, nós precisamos de ti para fazer isso. Então, te pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, pastoreie, ó Deus, ensine o nosso coração e livra-nos, ó Pai, das tentações de apenas nos aproximar da tua palavra para especular, ó Deus, coisas que muitas vezes o Senhor não revelou e tantas outras que o Senhor revelou, mas não quis nos dizer exatamente o que é. Então, acalma o nosso coração, ensina o nosso coração, deixa diante de nós sempre clara a ideia central do ensino do Senhor em todas as partes do livro do Apocalipse que nós vamos passar. Te louvamos mais uma vez por este momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos adotar a seguinte metodologia. Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 1, que é a introdução geral do livro. Depois nós vamos olhar cada uma das igrejas, as 7 igrejas, e depois nós vamos caminhar a alguns pontos principais do livro do Apocalipse até o capítulo de número 22. Então, capítulo 1, as igrejas detidamente, depois pontos principais do livro. Nossa instrução aqui será fazer este estudo de uma forma mais pastoral, né? Tem algumas questões que talvez nós faríamos em outro ambiente, mas estamos à disposição também para responder o que seja necessário. E eu vou usar dentre os materiais que eu estou usando, eu vou usar esses 3 e eu gostaria de informar os irmãos. Estou usando esta revista da nossa cultura cristã, né, da nossa editora, Igrejas em Apuros, é da série Expressão.
Esta revista, meus irmãos, ela não tem ela física, ela está sendo vendida no site da Amazon. É baratinho lá, coisa de R$ 1, R$ 2, tá? Se não me falha a memória. Se estiver errado, você me perdoa, né? Mas vale a pena, né? Em versão eletrônica. Então, você que geralmente lê algumas coisas em versão eletrônica, fica disponível para você já, e a indicação também, Igrejas em Apuros, da série Expressão. A revista que a Marcele mencionou, que nós estamos trazendo para os irmãos, é esta do meio, O Tranquilizante de Deus. A primeira que eu falei aqui, ela vai abordar as 7 igrejas. A segunda, esses pontos principais. Então, O Tranquilizante de Deus, essa revista que nós queremos trazer para a igreja. E para os leitores mais ávidos e mais frequentes, fica aí essa preciosidade, que é o livro chamado Mais que Vencedores, do nosso irmão William Hendrickson, também editado pela nossa Cultura Cristã. E aí você pode adquirir esse livro, vale muito a pena, ele é bem assim, bem esmiuçado, né, as coisas do livro do Apocalipse. Fica aí de indicação para os irmãos dos materiais, dentre os quais eu vou utilizar. Nós vamos utilizar esses 3. Pois muito bem, vamos então à nossa aula. Aí eu gostaria já de anunciar qual é o propósito geral desse livro e o que nós podemos esperar do nosso estudo em Apocalipse. Eu destaco o versículo de número 3. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia. Por quê? Qual a razão? Lembre-se sempre, à semelhança das bem-aventuranças no Sermão do Monte, Senhor Jesus diz que determinado grupo de pessoas é bem-aventurado e há uma razão para eles serem assim. Um exemplo disso, bem-aventurados os humildes de espírito. E a razão, porque deles é o reino dos céus. Então, um grupo de pessoas é qualificado como bem-aventurado e há uma razão para isso. Da mesma maneira, as bem-aventuranças, e é um conjunto de 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse, nós vamos ver isso ao longo dos nossos estudos, também é uma qualificação de um grupo de pessoas e há uma razão para isso. O verso de número 3 traz essa estrutura. Bem-aventurados. Quem são esses bem-aventurados? Então, qual é o grupo de pessoas que recebe essa qualificação? Aqueles que leem, ouvem e guardam, praticam as coisas escritas na profecia. E a razão para isso é porque o fim está próximo. Então, em linhas gerais, e antes de ler o que você talvez já tenha lido aí também no slide, a ideia é que o livro do Apocalipse serve como consolo para nós, e nós veremos isso, por causa do contraponto entre as tentativas das hostes malignas e sempre a vitória de Cristo sobre elas. E isso traz conforto para a igreja, mesmo em meio às perseguições. Mas a ideia é que o fim está próximo. E o Senhor nos dá uma grande ferramenta para prosseguir até o tempo do fim. O fim está chegando. E enquanto nós caminhamos para esse fim, ou ele vem até nós, como você quiser, o Senhor Deus nos deixou uma ferramenta valiosa para que nós enfrentássemos esse tempo do fim. Qual é? A palavra dele mesmo, a sua profecia. E é por isso que, por causa do fim estar próximo, são bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que praticam as coisas escritas na profecia. E aí eu gostaria de considerar com os irmãos isso. O Apocalipse traz em si bem-aventuranças àqueles que o leem, o ouvem e lhe guardam. A revelação de Jesus Cristo serve para o conforto e consolo de sua igreja, relembrando-a sobre a história da redenção e preparando-a para o tempo do fim. Então, há 2 coisas que serão muito abordadas no livro do Apocalipse. Primeira delas, é uma recordação de toda a história da redenção, a partir da primeira vinda de Cristo, até a sua segunda vinda.
Então, todo este período entre a vinda de Cristo, a segunda vinda, é tratado no livro do Apocalipse. E a história da redenção, a execução da obra da redenção por meio de Cristo, será relembrada ao povo. Essa é uma primeira coisa. Então, nós vamos várias e várias vezes, meus irmãos, algumas vezes com a voz embargada e com os olhos marejados, relembrar as ações de Cristo para redimir o seu povo. E também nos preparar para o tempo do fim. Então, os seus irmãos se lembram de Mateus 24, quando Jesus está ali naquele sermão, e ele é perguntado sobre quais sinais do fim dos tempos, ele começa dizendo, vede que ninguém vos engane. E para que nós, então, não nos enganemos ou não sejamos enganados, está aqui o livro do Apocalipse também, para nos auxiliar. Então, em linhas gerais e introdutórias, o livro do Apocalipse traz estas bem-aventuranças e traz conforto e consolo para todos nós. O que eu vou fazer hoje aqui, nós vamos abordar o capítulo 1, como eu já disse, mas agora, nessa primeira parte, eu gostaria de ver alguns detalhes sobre o livro como um todo, e ao longo da nossa série, nós vamos retomando aqui algumas coisas. Você pode depois assistir o vídeo de novo, se quiser, se você é daqueles que faz anotação, assista ao vídeo de novo, me procure durante a semana e nós vamos crescendo juntos, tá bom? O que eu não souber, eu vou pesquisar e aí a gente vai crescendo junto. Então, sigamos aqui e eu gostaria de ver com os irmãos essas perguntas, né? O Senhor vem e todo olho verá. As principais perguntas sobre a estrutura do livro, não é sobre questões do livro, né? Quem é a besta do mar? Quem é a besta da terra? Quem são 144 mil? Segura isso aí para você perguntar depois, tá bom? E eu não vou responder isso agora, né? As principais perguntas sobre a estrutura do livro é o que nós vamos abordar agora, tá bom? Quem, quando e de onde escreveu o livro do Apocalipse. Então, você vê aí, eu vou aumentar um pouquinho a tela aqui. Quem escreveu? O apóstolo João. Quando ele escreveu? Por volta de 95 depois de Cristo, a partir das visões que recebeu do Senhor quando estava preso em Pátimos. Pátimos, uma ilha do mar Egeu, para onde o Império Romano enviava seus presos políticos. E tudo isso aqui está bem condensado para falar do contexto histórico no qual esta carta, né, este livro foi concebido pelo Senhor Deus por meio do apóstolo João. Então, cerca ali de 95, há uma discussão sobre data, nós não vamos entrar nisso, a grande maioria dos nossos irmãos seguramente aponta para 95 depois de Cristo, a data como a escrita, né? Tendo em vista que o apóstolo João foi o último apóstolo a falecer, né? Ele viveu bastante tempo. Então, 95 depois de Cristo, ali sob o imperador Domiciano. Então, a história vai mostrar isso. Os irmãos que gostam de história podem pesquisar um pouquinho as coisas que aconteceram nessa época e como o Império Romano perseguiu também os cristãos. E para onde João foi levado é uma ilha onde prisioneiros políticos eram encaminhados. Então, ele estava preso em Pátimos, e ele vai dizer, nós vamos ler daqui adiante, daqui a pouco, que esta prisão, já que está escrito que os presos políticos eram mandados para lá, João foi, mas no sentido de que ele cultuava outro Deus que não o imperador, ele ensinava a submissão a outra autoridade que não o Império Romano, e por isso foi considerado como um inimigo político e encaminhado para lá. E João vai dizer que ele foi parar lá por causa da palavra e do evangelho. Mais uma questão. Então, essas sobre quem escreveu está aí bem condensado. Mais uma questão aparece aqui para nós. Qual é o propósito de Apocalipse? E a resposta é essa, né? Confortar a igreja na luta contra as hostes malignas até a volta de Cristo.
o povo será sempre retratado como vencedor e bem-aventurado, por causa da vitória do Senhor. É por isso que o nosso irmão lá, escritor do livro, coloca o título Mais que Vencedores. Fica a indicação para você também assistir a série de exposições que o pastor Leandro Lima fez do Apocalipse, e o título maior da série é Invencíveis, né? Então, sempre vai trazer essa ideia no livro do Apocalipse. O povo de Deus sempre será vencedor, por mais que sofra, por mais que quase seja tomado, né, quase seja morto, mas vencerá. Por quê? Porque o próprio Cristo já venceu Satanás. Né? Como nós cantamos no hino e trocamos ali, não vai chegar o dia da vitória de Cristo, porque ele já é vencedor. Haverá o dia do seu retorno para julgamento, né? E a consumação final do propósito da redenção. Então, o povo de Deus sempre será retratado como vencedor. E aqui está um ponto determinante para nós entendermos esse conceito de conforto e de consolo. Porque o povo será retratado como vencedor, porém não sem lutas, não sem tristeza, sem lágrimas, né? Sem muita intercessão, oração, súplicas ao Senhor, isso será retratado, mas sempre será vitorioso. Então, você tem um evento onde há ali a ilustração do cálice, do incenso, que são as orações dos santos, né? Que estão ali diante do Senhor. Em outro momento, as almas vão clamar para que o seu sangue seja ali vingado. Então, sempre o Senhor será vitorioso e o seu povo também será vitorioso, porém, não sem lutas. Mais uma pergunta sobre a estrutura do livro. Para quem esse livro foi escrito? Daqui a pouquinho a gente vai observar mais amplamente esta questão, mas eu já quero resumir aqui. Para toda a igreja do Senhor espalhada pela terra, representada pelas 7 igrejas da Ásia Menor. É uma resposta consoladora do Senhor ao seu povo, que estava sofrendo duras perseguições do Império Romano. Como essas perseguições ainda não terminaram, mudam-se os impérios, muda-se a forma de perseguir, mas os cristãos continuam sendo perseguidos. Por quê? Porque esta é uma das marcas do fim dos tempos. E o Senhor Jesus vai desvelar isso, vai revelar isso à sua igreja, por meio do seu anjo, através do apóstolo João, para que todos nós saibamos que esta é uma marca do fim dos tempos, mas nós podemos desfrutar da companhia constante de Cristo, da companhia constante do Espírito Santo, do consolo, né, de sua presença e da vitória já consumada na cruz. E aí, meus queridos, eu queria trazer aqui algo que nós vamos utilizar como ferramenta até mesmo de interpretação do livro do Apocalipse. Bom, então eu não vou apresentar as outras, né? Eu vou apresentar aquela que nós vamos utilizar. Se você tiver curiosidade, você pode pesquisar. Nós vamos olhar o livro do Apocalipse de maneira recapitulada. Nós não vamos olhar o livro do Apocalipse como uma sequência de capítulos e um consequente do outro, né? Isto é, o capítulo 4 acontece antes do capítulo 5 e o capítulo 5 só aconteceu depois dos eventos do capítulo 4. Não é assim que nós devemos ler o livro do Apocalipse, mas em recapitulação, ou, como eu estou chamando aqui, em sessões paralelas. A ideia aí no final é que nós vejamos que o livro do Apocalipse conta a mesma história 7 vezes. Né? E o número 7 na literatura apocalíptica tem esta ênfase de completude. Né? Então, 7 vezes a mesma história. E cada uma delas com detalhes que uma outra não trouxe, mais progressivo ou mais intenso, mas da mesma história, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Esse é o período, né? E o livro do Apocalipse
vai contar isso 7 vezes. Ou você vai ouvir, vai procurar aí, não procura agora, tá bom? Se você procurar depois, você vai ver, né, ou recapitulação ou sessões paralelas. Eu estou aqui utilizando também a nomenclatura que aquele nosso irmão William Hendrickson utiliza. Então, sessões paralelas. Eu vou ampliar aqui para os irmãos verem. Vão brigar comigo, que já me disseram, não usa a fonte branca, pastor. E eu esqueci de mudar. Eu mudei a do meio e não mudei as outras, tá bom? Mas eu vou ler para você. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, e mostra, enfatiza Cristo no meio da sua igreja. Cristo habita no meio da igreja, Cristo cuida dela, e é por isso que eles seguem vencedores. É por isso, por causa da presença constante de Cristo. A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Conta a mesma história, né? A visão do céu e dos seus selos. Cristo venceu e é o único digno de executar e conduzir a história até a sua volta. E nós vamos observar, quando chegarmos lá, essa abertura dos selos, e você deve ler o livro do Apocalipse, a abertura dos selos, como a história vai sendo conduzida. E Cristo é o único digno de tomar o livro e de abrir os selos. E é por isso que os seres viventes lá ao redor do trono vão cantar que ele é digno, o único digno de abrir o livro, né, e desatar-lhe os selos, pois com o seu sangue ele comprou para si pessoas de todas as nações e os constituiu de reino e sacerdotes. Isso ali no capítulo 5. A terceira sessão é a sessão que apresenta as 7 trombetas, né? As coisas que afetam o mundo e a perseguição contra a igreja. Nesta sessão, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11, é uma sessão mais intensa, com as imagens, sim, de perseguição contra o povo de Deus, mas também da vitória do povo do Senhor sobre essas perseguições, por causa do próprio Cristo. Muitos têm o desejo de ficar estudando ali as minúcias, mas de forma especulativa, né, do livro do Apocalipse. Então, quer saber quem é e faz conta, então a besta é essa, não sei o quê. Os cavaleiros do Apocalipse, né, que até se tornaram adjetivos para pessoas principais de, por exemplo, uma ciência, né, uma ciência, um estudo na faculdade. Você vai ouvir isso aí. Os 4 cavaleiros do Apocalipse dessa matéria aqui são fulano, 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 fulano. Se preocupam com tantas minúcias e perdem o verdadeiro sentido daquilo que o livro do Apocalipse quer ensinar. No que diz respeito aos cavaleiros, né, aos cavalos e os cavaleiros, ficam ali preocupados quem são e se esquecem de ver que o Senhor Jesus, né, é um desses cavaleiros, né, que saiu vitorioso e para vencer, né. Em outro momento aparece também, né, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, escrito na coxa deste cavaleiro. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós nos aproximamos do livro do Apocalipse. A sessão, então, a terceira vai do capítulo 8 ao capítulo 11. A quarta sessão vai enfatizar o dragão perseguidor, do capítulo 12 ao capítulo 14. A quinta sessão vai mostrar as 7 taças, as taças da ira de Deus. Veja a sequência de 7, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, as 7 taças da ira de Deus, entre o capítulo 15 e o capítulo 16. A sexta sequência, né, a sessão paralela, a queda da Babilônia, capítulo 17 ao capítulo 19, e a grande consumação, o retorno de Cristo, sendo mais enfatizado, apesar de em todas as outras isso ser demonstrado. A vitória de Cristo, né, a conquista deste povo com o seu sangue, isso sempre vai ser ressaltado do capítulo 20 ao capítulo 22. É interessante que todas estas sessões têm o mesmo grupo de ensino, é por isso que a gente olha o Apocalipse nessas sessões paralelas, né?
7 vezes a mesma história, a vinda de Cristo, a sua obra de sacrifício, a conquista do seu povo, né? Na cruz do Calvário, e o pagamento da dívida, dos pecados do seu povo, a derrota de Satanás, a sua assunção ao céu, ascensão, como queiram, ao céu, né? E de lá reinando à destra de Deus, conduzindo a história com o seu cetro de justiça. E como diz Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, até que todos os inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Então, essa é a estrutura, as sessões paralelas do livro do Apocalipse. Respira aí, para a gente ir agora mais propriamente ao capítulo de número 1. Eu vou tomar uma água aqui, tá bom? Os primeiros a ouvir, então, este ensino. Como nós lemos no capítulo de número 1, logo no início, esta é a revelação de Jesus Cristo. A revelação. O Senhor Jesus Cristo está desvelando, mostrando, tirando o véu de algumas coisas que estavam já decretadas e que agora serão mostradas ao seu povo, e isso foi comunicado ao seu servo João por meio de um anjo, e o seu servo João, a ele foi dada a ordem de o que ele tiver visto, ele deveria escrever e enviar a destinatários. E quem são esses primeiros a ouvir a revelação de Jesus Cristo? Veja aí ao centro, né? A revelação de Jesus Cristo. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, por meio do seu anjo, né, a João, que estava preso em Patmos. E o que ele visse, seria escrito e enviado às 7 igrejas da Ásia Menor. E elas estão aí listadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas da Ásia Menor ficavam nesta região, está em inglês, mas depois eu mudo aqui um pouquinho. Veja só, para que você tenha uma ideia, eu vou depois ampliar um pouco o mapa aqui, para você ter uma ideia geográfica de onde este povo estava, né? Então, você vai observar bem no canto inferior esquerdo, Corinto, e Atenas, ali na Grécia, olha só. E do lado direito, mas bem no finzinho ali, no canto da imagem, todas as 7 igrejas, né? Pérgamo, Esmirna, Éfeso, e isso fica talvez melhor assim. Qual é essa região? Mais à esquerda do primeiro mapa que eu te mostrei, é o mapa da Itália. Veja só, a região da Europa, mais para a esquerda. A região está aqui, e mais à esquerda, a parte da Europa, Roma, o Império estava ali, e vindo um pouco mais para a direita, se aproximando, nós chegamos à região de Corinto. Vou tentar ampliar aqui. Bem à esquerda, Corinto, ali o Areópago, na Grécia, Atenas, e esta região mais densa do mapa, à sua direita, está Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, e aqui talvez fique ainda mais claro para os irmãos, né? Então, veja só a bandeirinha aí, onde João estava. João estava em Patmos, né? E depois de receber essa visão, escrever as cartas, elas foram enviadas para esta região escrita aí. Então, a Ásia Menor é nesta região conhecida, então, daquela época, muito próximo da Itália, do Império Romano, muito próximo da Grécia e daquela região ali do mapa. Sigamos, então, para ver as coisas que foram vistas, escritas e enviadas às igrejas, e que hoje nós, a Igreja de Cristo, também tem diante de nós toda essa revelação do Senhor Jesus. Uma resposta de conforto à igreja, né? Então, o primeiro capítulo de Apocalipse concentra todos os dados contextuais do livro. Todos os dados contextuais estão aqui. Primeira coisa, a revelação, o que é a revelação de Jesus Cristo. Tem uma saudação, e na saudação João vai qualificar melhor, né, este remetente, que é o Senhor Jesus Cristo. E, por fim,
do verso 9 ao verso 20, uma explicação de como a mensagem foi recebida por João, né? E o que essas igrejas podem esperar, né? Aqui também há uma chancela, né, de autoridade daquele que recebeu esta visão, de quem recebeu, e é por isso que as igrejas deveriam também receber com gratidão e com seriedade o ensino que está registrado aqui. Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, aí em Apocalipse, e lesse comigo a partir do verso de número 4 até o verso de número 8. A primeira coisa que nós vamos observar depois de toda a introdução. Na verdade, volte os seus olhos para o verso 1, nós já lemos, mas está aí. Revelação de Jesus Cristo. É um desvelar, tirando o véu de Jesus Cristo que Deus lhe deu, então, algo concedido pelo próprio Deus ao Senhor Jesus Cristo como o Rei de toda a terra, para que este Rei mostre aos seus servos as coisas necessárias. Esta palavra não aparece na tradução para o português, mas está aqui, as coisas necessárias que em breve devem acontecer. Tudo que está registrado aqui precisa acontecer até que Cristo volte. Não importa o tempo. Essa é uma dica para o futuro, tá bom? Não importa a quantidade de tempo. Não importa a localidade desse tempo. O que nós temos diante de nós no livro do Apocalipse são as coisas necessárias para acontecerem até Cristo voltar. E aí, segue o texto dizendo que isso foi comunicado a João por meio de um anjo em visões, né? E este João foi o escolhido porque, por causa da época, ele estava vivo, como seu apóstolo, ele também testemunhou de Jesus Cristo, veja aí o versículo de número 2, a tudo quanto que viu, e há aquela bem-aventurança que eu já destaquei no início. Então, veja comigo o verso de número 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. As 7 igrejas do Apocalipse da Ásia Menor, que estão aqui no Apocalipse, vão receber esse registro das visões, desde o capítulo 1 ao capítulo 22, como nós já mostramos. E este registro vem com esta saudação anterior a todo o registro, como qualquer outra carta do Novo Testamento, né? Tem ali a saudação e depois o conteúdo da carta. E aqui, veja que maravilha é esta saudação. De quem é esta carta? De quem é esta mensagem? Do Deus Trino. A igreja recebe todas estas informações do seu Deus triuno. Primeiro, daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Verso 4, do Deus Todo-Poderoso. E isso repete no versículo de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? A ideia de princípio e fim, que são as duas letras, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa e Ômega. O princípio e o fim. Diz o Senhor, aquele que é, que era, Senhor Deus, né? Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então, o Deus Pai está aqui enviando esta carta, mas também o Deus Espírito Santo,
Da parte, verso 4, dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Isso ficará mais claro para nós adiante em nossos estudos, né? A ideia de ser o Espírito de Deus, o número 7 é a ideia da sua completude, né? Mas vai ser sempre mostrado o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nesta ideia de 7 espíritos. Por quê? Porque são 7 igrejas, e o Espírito de Deus está em cada uma delas. Ok. E também do Deus Filho, esta saudação, este anúncio, esta revelação, vem do Deus Filho também. Deus Pai, Deus Espírito, e agora do Deus Filho. E é uma das horas que, durante a semana que eu estava preparando, a voz embarga, o olho mareja, porque é algo belíssimo que é escrito sobre o próprio Cristo. De quem vem isso? Da parte, verso 5, de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. E isso nos garante que haverá outros que ressurgirão dos mortos. Porque ele é aquele primeiro dentre os mortos, o primeiro nascido dentre os mortos, por assim dizer. Ele morreu e ressuscitou. E assim também o seu povo ressuscitará. Os ímpios também ressuscitarão, e nós veremos isso ao longo de nossa série. Ressuscitarão para serem julgados e enviados para o seu estado final. Da mesma maneira que o povo de Deus. E Cristo é a marca disso, de que haverá a ressurreição daquelas pessoas que já passaram pela morte. O primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Não há ninguém acima de Cristo Jesus, e ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E aí João, ali no finzinho do verso 5, até o versículo de número 6, ele vai ter uma expressão de louvor ao Senhor, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Aí vem a expressão de louvor. A ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Por que ele é digno deste louvor? Porque ele nos ama. Cristo ama o seu povo. E, demonstrando este amor, é que ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E a ideia toda do Evangelho está concentrada aqui do ensino de Cristo, da obra de Cristo, daquilo que nós cremos pela ação do Espírito Santo, está compreendida neste pequeno versículo. E este Cristo não apenas nos ama, não apenas pelo seu sangue nos libertou, mas também nos constituiu como reino e sacerdotes. Ele é o rei, soberano dos reis da terra. Ele é o rei sobre nós também, mas ele nos constituiu partes deste reino como sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele, então, deve ser a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E o apóstolo João volta a falar do Senhor Jesus aqui. Aqui há uma promessa, e que deve servir de consolo para toda a igreja. Eis que vem com as nuvens. Não virá encoberto, não virá em secreto, apenas para a sua igreja, mas virá diante de todos. Versículo de número 7. Todo o olho verá. Até aqueles que o feriram. Até aqueles que furaram o seu corpo. Todos o verão. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E aí, o verso 8, nós já observamos. Então, as 7 igrejas do Apocalipse estão aqui registradas, né? As 7 igrejas da Ásia, bem como toda a igreja de Deus espalhada pelos séculos dos séculos, recebe esta palavra de conforto, esta história da redenção entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, do seu Deus trino. Não é por alguém que estava ali apenas de passagem, mas o próprio Deus quis revelar isso. É a revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa revelação. E a partir do verso 9,
João, então, vai dizer o contexto, né, a explicação de como ele recebeu esta mensagem. E observe aí, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, então veja, os irmãos estão em tribulação, João também estava em tribulação. No reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Por que ele foi para lá? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, a perseguição contra os cristãos, naquela época, ia sem limites. Eles eram presos, muitos eram lançados como show, né, diante dos homens, principalmente dos romanos, né, eram mortos, muitos. Depois você leia Hebreus capítulo 11, há ali um resumo de como essas pessoas sofreram as perseguições e vários modos de perseguição. Fica aí a dica para você. Né? E João é parte deste testemunho do Senhor Jesus e, sofrendo por causa disso, foi preso na ilha de Pátmos. E aí, o que acontece? Como ele recebe esta mensagem que agora ele está endereçando às 7 igrejas da Ásia? Verso de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, um dia como hoje, o domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Não precisa ficar com medo de imaginar, você precisa imaginar para entender aqui, né, o que está acontecendo. E fica tranquilo que não é pecado, porque tempo atrás eu falei disso aqui na igreja, né, faz parte daquilo que nós conhecemos, eu aprendi isso com o pastor Jonas Madureira, do imaginário de Deus, né? As imagens que Deus imprimiu na sua palavra, são imagens autorizadas. Então você olha para isso e imagina também para que te ajude a compreender. Então, João está dizendo, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, 2 ordens, 2 imperativos aqui. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok. Voltei-me, verso 12, para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve os olhos, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, ele vê este como filho de homem, né? Semelhante ao filho de homem, resplandecente, brilhante, cada parte, onde ele olhava havia brilho, havia esta ideia de resplandecência, né? Desde o cabelo até a ponta dos seus pés. E o seu rosto, verso 16, brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, veja só, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste no passado e as que são presente e as que hão de acontecer depois destas coisas. E é por isso também, meus irmãos, que nós precisamos, com base no versículo de número 19, que nós precisamos entender o livro do Apocalipse como esta ideia de passado, presente e futuro. O Apocalipse não fala apenas das coisas do futuro. Como eu já disse,
o livro do Apocalipse mostra eventos desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Então, para nós, né, passado, presente e futuro. Então, a gente precisa tomar cuidado para não se perder nessas coisas. Há algumas questões aqui dos selos do livro, das 7 trombetas, das 7 taças que já estão em curso. Porque já estamos vivendo o tempo do fim. E é por isso que este texto nos consola. Versículo de número 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Há um outro detalhe interessante que eu vou enfatizar bastante ao longo da nossa série. É que o livro do Apocalipse utiliza-se muito de figuras e símbolos. E é por isso que nós não podemos interpretá-lo de maneira literal. São vários símbolos interpretados pelo próprio Cristo. Veja só, João viu, na mão dele havia 7 estrelas, né? Um candelabro de ouro, né? E aqui, 7 estrelas na sua mão, e aí o próprio Cristo interpreta para João. Quanto ao mistério das 7 estrelas, né, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E depois, na semana que vem, nós vamos falar destes anjos. Mas aqueles que cuidam da igreja estão no controle do Senhor Jesus e sob o domínio do Senhor Jesus, são amparados por ele e agem segundo a sua vontade. Deve ser assim. E os 7 candeeiros são as igrejas. Né? E então o Senhor Jesus mostra que ele está em cada uma dessas igrejas, amparando, cuidando. Isso deveria também servir de consolo, porque poderia ser que uma delas, por conta da perseguição, estivesse se achando assim, desprezada pelo Senhor. E ele vai dizer: eu estou no meio de você, né? Constantemente. E esta expressão dele para João é maravilhosa, né? Não temas, não temas. Diante da minha glória, da minha resplandecência, não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus queridos irmãos, estas expressões de Jesus a João devem trazer consolo e conforto para nós. A ideia de que, em meio a tantas dificuldades e tribulações e até mesmo perseguições, o Senhor Jesus ensina estas coisas ao seu povo. A primeira delas, ele está com o seu povo. O Senhor Jesus está conosco, está com a sua igreja. A segunda coisa é que nós não precisamos temer, porque ele é o rei vitorioso. E a terceira coisa que nós somos chamados a atenção aqui é que nós, por mais que sejamos afetados pelas hostes malignas, pelas suas intenções de nos destruir, o Senhor Jesus tem domínio sobre eles. As chaves da morte e do inferno estão em suas mãos. Nem mesmo Satanás tem domínio sobre isso. O Senhor Jesus tem autoridade nos céus, na terra, e também possui o poder, as chaves da morte e do inferno. É por isso que os nossos irmãos nos ensinam na palavra que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. Maior é aquele que está em nós do que o que no mundo está, porque nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é o vencedor, e por isso nós também fomos tornados mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou, e é isso que Paulo ensina aos romanos. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Se você não vê consolo e conforto nisso, meu irmão, então você não deve conhecer de fato este vitorioso Cristo, este Deus trino que conforta e consola a sua igreja em todo o tempo, em especial em tempos de perseguição. Mas o meu desejo, como cristão, como pastor, é que todos nós, eu e vocês, possamos de novo ter em nosso coração a alegria da salvação restaurada, de saber que é uma obra consumada já, e que esta consumação de obra tem aparecido mostras disso, nos dando a esperança e a certeza de que Cristo voltará. Todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. E que no dia final, o seu povo terá dos seus olhos enxuta toda lágrima, e habitaremos seguros, onde não há mais pecado, não há mais dor. E haverá o dia, neste mesmo dia, nós também teremos a certeza que todo o mal, a morte, o inferno, Satanás, estão destruídos e nós poderemos ter esta certeza, pois eles estarão em seu estado final de tormentos eternos, que o livro do Apocalipse vai chamar de a segunda morte. O livro do Apocalipse serviu para as igrejas da Ásia e serve para toda a igreja de Cristo, como conforto e consolo, e também como lembrete de que o nosso Redentor breve virá. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor enche o nosso coração de alegria, de esperança, de conforto, de consolo, ó Deus. E com isso o Senhor cura a nossa alma. Cada um de nós tem sofrido, Senhor, pela influência do pecado, pelas tentativas de Satanás de nos destruir, em várias áreas da vida. O Senhor conhece cada uma dessas necessidades e o Senhor as supre. E nós te louvamos por esta manhã. Por mais uma vez saber que o Senhor está conosco, como prometeu. Está no meio da tua igreja, mesmo em meio a esta pandemia. E aqui estamos nós, tristes por não estar lá no templo da nossa igreja, mas reunidos aqui por essa transmissão. E a igreja não fecha, Senhor, a igreja não é destruída porque Cristo é o Rei vitorioso. E nem mesmo a morte nos separará deste Cristo bendito. Ó Deus, muitos de nós talvez estejam sofrendo por outras questões. E nós aprendemos, ó Pai, mais uma vez, que nós não precisamos temer, porque o Senhor já venceu por nós. Ó Deus, te louvamos por esta manhã. Te pedimos que o Senhor consolide este ensino em nosso coração. Nos motive a ler o livro do Apocalipse. Nos desvele, ó Pai, aquelas coisas que são complicadas para entendermos. Mas se estão escritas no livro, é para que nós tenhamos ciência deles e creiamos neles. Torna-nos, Senhor, bem-aventurados por ouvirmos, por lermos e por praticarmos a tua palavra. Nós sabemos que estamos no tempo do fim e cremos e fomos ensinados mais uma vez hoje que o Senhor está conosco até o dia em que breve o Senhor voltará. Em nome de Jesus, nosso Rei glorioso, que nós oramos. Amém. Chegamos ao final, então, da nossa escola dominical, com grande alegria, mais uma vez, por poder estudar mais um livro da Bíblia junto com os irmãos, e eu espero que nós, então, durante esta semana, possamos experimentar os ensinos que nós tivemos aqui, né? Experimentar, e quando eu digo experimentar, irmãos, se é a vitória de Cristo, né? Se é o consolo, é provável que nós tenhamos ali alguma dificuldade, mas que possamos experimentar a companhia constante
do nosso Senhor conosco. Eu desejo que você tenha um bom domingo na presença do Senhor, e nós, a partir das 18 horas, faremos a transmissão do culto lá da nossa igreja. Então, você se prepare para este momento também para ouvir mais uma porção da palavra de Deus. Estude o livro do Apocalipse para que nós cresçamos juntos durante esta série. Breve, o Senhor Jesus voltará. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos que estão conosco, aos nossos visitantes e também aos irmãos da nossa igreja. Alguns aparecem aqui para mim, outros não, mas um grande abraço a todos vocês, um abraço bastante saudoso e que Deus nos abençoe ao longo deste dia. Até mais, meus irmãos.